a decepção do capítulo de ontem. Ai, Sombra da Noite estava indo tão bem. Mas vamos ver se a história ganha um fôlego. Agora no capítulo 36. Vamos começar a leitura. Eu estava esperando Annie debaixo da tabuleta de Golden Gosling para pegar um ensopado para o jantar, quando um olhar fixo de um vampiro varreu o pingo de verão do ar. Padre Humbert, disse girando o corpo em direção à friagem. O olhar do vampiro fez minha caixa torácica cintilar. Estou surpreso por ver que seu marido permite que a senhora ande desacompanhada pela cidade depois que aconteceu em Greenwich, e por ver que está carregando um filho dele no ventre. Meu dragão de fogo, que se tornara ainda mais protetor depois do incidente no estádio, enrolou a cauda ao redor dos meus quadris. Todos sabem que o impossível não se aplica a uma bruxa do seu nível. O ar sombrio de Humbert se intensificou. Um exemplo disso é que a maioria das criaturas acredita que o desprezo de Matthew pelas bruxas continua imutável. Poucos conseguem imaginar que foi ele que possibilitou que Barbara Napier escapasse da fogueira na Escócia. Os eventos em Barry que ainda ocupavam o tempo de Matthew e também das criaturas e das fofocas humanas em Londres. Matthew estava longe da Escócia nessa ocasião. Ele não precisava estar lá. Hancock estava em Edinburgh e posava como um dos amigos de Napier. Foi ele que chamou a atenção da corte para a gravidez dela. O hálito frio de Humbert cheirava a floresta. A bruxa era inocente das acusações que recebia. Eu disse bruscamente, ajeitando o chale nos ombros. Foi absolvida pelo júri. De uma única acusação. Humbert sustentou o meu olhar. Foi considerada culpada de muitas outras e, face ao seu recente retorno, talvez a senhora não tenha sabido que o rei Jaime encontrou um jeito de modificar a decisão do júri no caso Napier. Modificar? Eu não estava sabendo de nada. O rei dos escoceses não nutre grandes amores pela congregação atual. Isso em parte graças ao seu marido. O modo escorregadio de Matthew encarar o acordo e as interferências que faz na política escocesa inspiraram Sua Majestade a encontrar brechas jurídicas. Jaime está processando os jurados que absolveram a bruxa. Estão sendo acusados de corromper a justiça do rei, e a intimidação dos jurados é uma garantia do êxito nos julgamentos posteriores. Esse não era o plano de Matthew, disse confusa, pois parece suficientemente ardiloso para Matthew de Clermont. Ainda que Napier e seu bebê sobrevivam, dezenas de criaturas inocentes morrerão em decorrência disso. O semblante de Humbert era assustador. Não é isso que os de Clermont querem? Vitória a qualquer custo? Como o senhor se atreve? Estou com Annie, saiu do estabelecimento e quase deixou a panela cair. Alcancei-a e peguei pelo braço. Muito obrigada, Annie. Sabe onde seu marido está nesta linda manhã de maio, senhora Roydon? Está fora negócios. Martha esperava para ver se eu me alimentava direito no café da manhã, depois me beijara e saíra com Pierre. Jack se mostrara inconsolável quando se viu obrigada a ficar com Harriet. Isso me deixara uma fagulha de desconforto. Não era próprio de Matthew recusar um passeio até a cidade para Jack. Não, disse Humbert em voz baixa. Está em Bedlam, com a irmã e Christopher Marrow. Bedlam era uma masmorra em tudo, menos em nome. Era um lugar de esquecimento onde trancafiavam os insanos junto aos que eram enterrados pelas próprias famílias com qualquer alegação, simplesmente para se verem livres deles. Apenas com palha como cama, sem refeições regulares, sem demonstrações de afeto por parte dos carcereiros e sem nenhuma espécie de tratamento, os detentos raramente escapavam. E quando escapavam, jamais se recuperavam da experiência. Não satisfeito em alterar o julgamento na Escócia, Matthew agora procura impor a própria justiça aqui em Londres, continuou Humbert. Foi interrogá-los esta manhã, e pelo que eu sei, ainda está lá. E já passava do meio-dia. Já vi Matthew matar com uma velocidade incrível em momentos de fúria. É algo terrível de se ver. E quando faz isso com calma,
meticulosamente, o mais ferrenho ateu acredita no diabo. Kit. Louise era uma vampira e compartilhava o sangue de Isabeau. Era capaz de cuidar de si mesma, mas um demônio... Procure Goody Alsop, Annie. Diga-lhe que fui a Bedlam em busca de Mestre Marrow e da irmã de Mestre Roydon. Girei o corpo e me interpus entre a garota e o vampiro e a fiz sair na direção certa. Tenho que ficar com a senhora, disse Anne de olhos arregalados. Prometi para o Mestre Roydon. Alguém precisa saber do meu paradeiro, Annie. Transmita tudo o que você ouviu aqui para Good Alsop. Preciso achar o caminho até Bedlam. Na verdade, só tinha uma vaga noção da localização do famoso hospício, mas tinha outros meios para localizar Matthew. Enlacei dedos imaginários na minha corrente interior e me preparei para puxá-la. Espere! Humbert me pegou pelo punho, dei um salto. Ele chamou alguém que estava escondido. Era o jovem anguloso a quem Matthew se referia pelo estranho e adequado nome de Amen Corner. Meu filho vai levá-la. Matthew saberá que estive com o senhor. Desviei os olhos da mão de Humbert. Ainda me tinha presa pelo punho e transmiti o cheiro dele para minha pele quente. Ele vai tirar informações do seu filho. Humbert apertou um pouco mais o meu punho e soltei um suave murmúrio de entendimento. Se também quiser me acompanhar até Bedlam, Padre Humbert, o senhor só precisa pedir. Humbert conhecia cada atalho e cada viela entre St. James Gate e Bishopsgate. Atravessamos os limites da cidade e entramos em um dos esquálidos subúrbios de Londres. Como Cripplegate, a área em torno de Bedlam era de extrema pobreza e desesperadamente populosa, mas os verdadeiros horrores ainda estavam por vir. O encarregado nos conduziu do portão até o local que no passado era conhecido como Hospital de Santa Maria de Belém. Mestre Sleaford era bem familiarizado com o Padre Humbert e amistosamente nos conduziu até uma das maciças portas do outro lado do pátio esburacado. Os gritos dos internos eram assustadores, mesmo com o convento medieval de pedra e madeira interposto entre nós. Grande parte das janelas não tinha vidros e estavam entregues a intempéries. O fedor de podridão, sujeira e velhice era devastador. Não. Recusei a oferta de ajuda de Humbert quando entramos nos confins úmidos e estreitos. Como um ser livre, seria obsceno aceitar a ajuda dele quando aos internos não era oferecida ajuda alguma. Lá dentro, os fantasmas dos internos do passado me bombardearam e me aprisionaram nos fios que se retorciam em torno dos atormentados internos do hospital na ocasião. Comecei a fazer macabros exercícios matemáticos para lidar com o horror, dividindo homens e mulheres já vistos em grupos menores apenas para agrupá-los de outro jeito. Contei 20 internos durante a caminhada pelo corredor. 14 eram demônios, 6 entre os 20 totalmente nus e outros 10 vestidos de andrajos. Fomos olhados com aberta hostilidade por uma mulher que trajava um casaco masculino sujo, porém caro. Ela era um dos 3 humanos do lugar. Também havia 2 bruxas e um vampiro. 15 dos pobres coitados estavam algemados à parede e acorrentados até o chão. 4 entre os outros 5 visivelmente incapazes de se levantar e acocorados junto à parede tagarelavam enquanto riscavam a pedra. Um dos pacientes estava solto. Ele dançava nu pelo corredor à frente. Surgiu uma cela com uma porta. Alguma coisa me disse que Louise e Kit estavam atrás daquela porta. O encarregado destrancou-a e deu algumas batidas. Sem uma resposta imediata, esmurrou a porta. Já ouvi, Mestre Sleaford. Gallowglass parecia recém-saído de uma guerra, com arranhões recentes no rosto e sangue no gibão. Ficou tão surpreso quando me viu atrás de Sleaford que precisou olhar 2 vezes. Titia, deixe-me entrar. Acho que não é uma boa ideia. Ele me viu de cara amarrada e se pôs de lado. Luísa perdeu um bocado de sangue. Está faminta, fique longe dela. A menos que queira ser mordida ou arranhada. Aparei as unhas delas, mas não pude fazer nada com os dentes. Continuei plantada à soleira da porta. Embora não houvesse nada no meu caminho, a linda e não menos cruel Luísa estava acorrentada a uma argola de ferro presa ao chão de pedra. Estava com o vestido em farrapos e o sangue escorria de cortes profundos do pescoço pelo corpo abaixo.
Alguém tinha se alimentado dela. Alguém mais forte e mais irado que ela. Esquadrinhei a penumbra e por fim encontrei uma figura sombria agachada sobre a protuberância no solo. Matthew ergueu a cabeça com o rosto pálido e os olhos negros como a noite. Não havia uma só gota de sangue nele. A limpeza de Matthew era de alguma forma tão obscena quanto a oferta de ajuda de Humbert. Você devia estar em casa, Diana. Ele se pôs em pé. Estou exatamente onde eu devo estar. Caminhei em direção ao meu marido. Não se pode misturar a ira do sangue e papoula, Matthew. Bebeu muito sangue deles? A protuberância no solo se mexeu. Estou aqui, Christopher, gritou Humbert. Você não será mais ferido. Marrow soluçou de alívio, estremecendo da cabeça aos pés enquanto soluçava. Bandland não é Londres, Humbert, disse Matthew com frieza. Você está fora dos seus domínios e Kit está fora da sua proteção. Cristo! Lá vamos nós outra vez. Gallowglass fechou a porta na cara do assustado Sleaford. Tranque-a! Vociferou a ordem para o outro lado da porta e esmurrou para deixá-la isso bem claro. Quando o mecanismo de metal se fechou, Louisa deu um pulo e as correntes rangeram em torno dos seus pulsos e tornozelos. As correntes se estatelaram no solo e o estalido também me fez dar um pulo. Ecoou um solitário ruído de corrente arrastada ao longo do corredor. Não meu sangue, 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 entoou Louisa. A essa altura, já encostada contra a parede. Nossos olhos se encontraram e ela se virou de costas gemendo. Saia daqui, Phantom. Já morri uma vez e não tenho nada a temer de fantasmas como você. Silêncio! A voz de Matthew soou baixinha, se bem que reverberou na cela com a força de um trovão e nos assustou. Estou com sede, disse Louisa ainda gemendo. Por favor, Matthew. A umidade gotejava seguidamente na pedra. O corpo de Louisa estremecia a cada respingo. Uma cabeça de veado com olhos escuros, vazios e aterrorizados estava suspensa pelos chifres. Gotas de sangue vertiam uma após outra, do pescoço decepado do animal, até o solo e a certa distância das correntes de Louisa. Parem de torturá-la! Dei um passo à frente, mas fui detida pela mão de Gallowglass. Não posso permitir que interfira, titia, disse ele em voz firme. Como bem disse Matthew, a senhora não tem direito de se meter nisso. Gallowglass. Matthew balançou a cabeça em negativa. Gallowglass soltou meu braço e olhou desconfiado para o tio. Deixe-me responder a sua primeira questão, titia. Matthew chupou o sangue de Kit o suficiente para que a ira do sangue se mantenha ativa dentro dele. Se a senhora insistir em falar com ele, vai precisar disso. Gallowglass me entregou uma faca. Não fiz qualquer movimento para pegá-la e a arma caiu no solo. Você está acima dessa doença, Matthew. Passei por cima da faca. Ficamos tão próximos que esbarrei a saia nas botas dele. Deixe padre Humbert cuidar de Kit. Não! Matthew se mostrou inflexível. O que Jack pensaria se o visse dessa maneira? Para fazê-lo voltar a si, era preferível recorrer à culpa a enervá-lo. Você é o herói dele. Heróis não torturam nem amigos nem família. Eles tentaram assassiná-la. O rugido de Matthew reverberou pela pequena cela. Eles estavam fora de si por causa do ópio e do álcool. Nenhum dos dois sabia o que estava fazendo, retruquei. E pelo estado que está, você também não sabe o que está fazendo. Não seja tola. Ambos sabiam perfeitamente o que estavam fazendo. Kit não estava nem um pouco preocupado com nada a não ser se livrar de um obstáculo à felicidade dele. E Louisa estava entregue às necessidades cruéis que lhe são peculiares. Matthew passou os dedos no cabelo. E eu também sei o que estou fazendo. Claro, está se punindo. Você está tentando se convencer de que a biologia é um destino, pelo menos até agora, porque o que está em questão é a sua ira do sangue. Mas dessa maneira está agindo exatamente como Louisa e Kit, apenas como mais um louco. Quando lhe pedi que parasse de negar os seus instintos, Matthew, não era para que se tornasse escravos deles. Dei um passo em direção à irmã de Matthew e dessa vez ela investiu contra mim, cuspindo e rosnando. Eis aí o seu maior medo em relação ao futuro, o de ser reduzido a um animal acorrentado que espera pela próxima punição. Isso porque você acha que a merece. Girei o corpo e o segurei pelos ombros.
Você não é esse tipo de homem, Matthew, nunca foi. Já lhe disse antes que para não me romantizar, retrucou ele laconicamente. Desviou os olhos, mas não dissimulou o desespero. Isso também é por minha causa? Ainda está tentando provar de que não é digno de ser amado? Estiquei os braços e o forcei a abrir os punhos que até então estavam cerrados. E depois o fiz pôr a mão ao meu ventre. Sinto nosso filho. Olhe nos meus olhos e diga para mim e para ele que não há esperança de um final diferente para essa história. O tempo pareceu uma eternidade, enquanto ele lutava consigo mesmo, exatamente como naquela noite em que eu esperei se decidir se bebia ou não o sangue da minha veia. E como naquela noite não podia fazer nada para acelerar a decisão ou para ajudá-la a optar pela vida e não pela morte. Cabia a Matthew se agarrar a uma tênue fio de esperança, sem contar com a minha ajuda. Já não sei mais, admitiu ele por fim. Já se foi o tempo que eu sabia que o amor entre vampiros e bruxas era errado. Estava convicto de que as 4 espécies eram distintas. Aceitava a morte de bruxas e isso implicasse a sobrevivência de vampiros e demônios. De repente aflorou um lampejo prateado esverdeado, se bem que as pupilas ainda ofuscavam os olhos dele. Já tinha convencido a mim mesmo que a loucura entre os demônios e a fraqueza entre os vampiros eram ocorrências relativamente recentes. Mas agora que vejo Louise e Kit, você não sabe, abaixei a voz. Nenhum de nós sabe. É uma perspectiva assustadora, mas temos esperança no futuro, Matthew. Não quero que nossos filhos venham à vida sob essa mesma sombra, odiando e temendo a si mesmos. Esperei pela réplica, mas ele manteve calado. Deixe que Gallowglass cuide de sua irmã e deixe que Humbert cuide de Kit e tente perdoá-los. Os Wrath não perdoam São Wickings com tanta facilidade, disse Gallowglass com rispidez. A senhora não pode pedir isso para Matthew. Matthew pediu isso para você? Frisei. Sim. E lhe respondi que devia esperar que o tempo me ajudasse a perdoar. Não exija dele mais do que ele pode dar, titia. Ele próprio é o mestre dos piores momentos dele. E não precisa de sua assistência. A voz de Gallowglass estava carregada de aviso. Eu gostaria de perdoar, bruxa, disse Louise em tom afetado, como se estivesse fazendo a simples escolha de um tecido para um vestido novo. Ela sacudiu a mão no ar. Tudo isso. Use sua magia e faça esse pesadelo horrível se dissipar. Eu bem que poderia para fazer isso. Eu bem que teria poder para fazer isso, já que via os fios que prendiam a Bledel na Matthew e a mim. Mas não era tão dadivosa assim para garantir paz dela, embora não quisesse que ela fosse torturada. Não, Louisa, eu disse. Você vai se lembrar pelo resto dos seus dias de Greenwich, de mim e de quanto magoou a Matthew. Isso será sua prisão, não este lugar. Olhei para Gallowglass. Assegure-se, antes de soltá-la, de que ela não seja um perigo nem para si mesma, nem para mais ninguém. Ora, ela não vai desfrutar de liberdade alguma, garantiu Gallowglass. Só irá daqui para onde Philip mandá-la. Meu avô jamais a deixará vagar em liberdade depois do que ela fez aqui. Conte para eles, Matthew, suplicou Louisa. Você sabe o que é ter essa coisa se arrastando no seu cérebro. Eu não consigo suportá-las. Ela puxou os cabelos com a mão algemada. E Kit? Perguntou Gallowglass. Tem certeza que Humbert vai cuidar dele, Matthew? Sei que Hancock se delitaria em despachá-lo. Ele é uma criatura de Humbert e não minha. O tom de Matthew foi taxativo. Não dou a mínima para o que acontecer com ele. Só fiz o que fiz por amor, disse Kit. Você fez o que fez por pura maldade. Matthew interrompeu e se pôs de costa para o seu melhor amigo. Padre Humbert, soltei um grito quando ele se apressou em coletar a carga. As ações de Kit em Greenwich devem ser esquecidas e providencie para que fique aqui nessas paredes o que aconteceu aqui. A senhora promete isso em nome de todos os de Claremont? As sobrancelhas grisalhas de Humbert se arquearam. Quem deve me garantir isso é seu marido, não a senhora. Minha palavra é o bastante. Retruquei de corpo empertigado. Então, muito bem, Madame de Claremont. Era a primeira vez que Humbert usava o título. A senhora é realmente uma filha de Philip. Aceito seus termos em nome da família.
Ainda assim, senti as trevas de Bedlam na nossa volta depois que saímos daquele lugar. Matthew também sentiu o mesmo. Elas nos seguiam em cada canto de Londres e nos acompanhavam nos jantares e nos encontros com os amigos. Só havia um jeito de nos livrarmos disso. Precisávamos retornar ao nosso tempo presente. Sem discussões ou planos conscientes, começamos a pôr os negócios em ordem. Cortando os fios que nos atavam ao passado que ora partilhávamos juntos. François planejara se encontrar conosco em Londres, mas enviamos um recado para que permanecesse na velha cabana. Matthew travou conversas longas e complicadas com Douglas sobre as mentiras que o sobrinho teria que contar para que o Matthew do século XVI não soubesse que tinha sido temporariamente substituído pelo Matthew do futuro. O Matthew do século XVI não poderia se encontrar nem com Kit nem com Louisa, já que nenhum dos dois era confiável. Walter e Henry teriam que inventar histórias que explicassem as possíveis descontinuidades de comportamento. Matthew instruiu a Hancock que fosse para a Escócia e levasse uma vida nova por lá. Enquanto isso, eu e Good Alsop aperfeiçoávamos os nós que seriam usados para tecer o feitiço que nos levaria de volta ao futuro. Matthew encontrou-se comigo na St. James Gaelic ao final de uma das minhas aulas e sugeriu que dessemos um passeio até o adro de St. Paul's durante o caminho de volta para casa. Já estávamos às 2 semanas da metade do verão e os dias eram ensolarados, brilhantes, apesar das sombrias lembranças de Bedlam. Matthew ainda parecia arrasado, depois da experiência com Louise e Kit, mas o passeio foi como nos velhos tempos em que passeávamos nas barracas de livros para ver os lançamentos e as notícias. Eu folheava um novo debate, ou melhor, uma guerra de palavras, entre 2 figurões de Cambridge, quando de repente Matthew se enrijeceu. Camomila e café? Ele girou a cabeça para sentir de onde vinha o aroma. Café? Eu me perguntei como é que uma coisa que ainda não tinha chegado à Inglaterra poderia impregnar o ar em torno de St. Paul's. Mas a essa altura, Matthew não estava mais do meu lado para responder. Já estava abrindo caminho por entre a multidão com a espada na mão. Suspirei. Ele nunca se continha e sempre saía em perseguição de cada ladrão que perambulava pelo mercado. Às vezes chegava a desejar que ele não tivesse uma visão tão apurada e que tivesse uma bússola moral um pouco menos precisa. E dessa vez, Matthew perseguia um homem que era uns 15 centímetros mais baixo que ele, com cabelos espessos, ondulados e salpicados de alguns fios brancos. Era um tipo esguio, cujos ombros ligeiramente encurvados indicavam que provavelmente passava muito tempo debruçado nos livros. Alguma coisa nessa combinação mexeu de alguma forma na minha memória. O homem sentiu o perigo nos seus calcanhares e girou o corpo para trás. Infelizmente para ele próprio, ele só carregava uma mísera adaga não muito maior que um reles canivete. Uma arma que não seria muito útil contra Matthew. Apressei o passo em direção ao meu marido a fim de impedir um banho de sangue. Matthew agarrou a mão do pobre homem com tanta força que a inútil arma caiu no chão. O vampiro empurrou o infeliz contra a estaca de uma barraca de livros com um único joelho e encostou a espada no pescoço dele. Quase morri de susto. Papai? Sussurrei. Aquilo não podia estar acontecendo. Olhei para o meu pai com incredulidade e com o coração quase saindo pela boca de excitação e choque. Olá, senhorita Bishop, disse papai olhando para a lâmina de Matthew. Que ótimo encontrá-la aqui. Passada. Por essa eu não esperava. Debs, você tá... Aplausos de parabéns. Olha que eu comecei esse capítulo desesperançosa. Muito decepcionada com o capítulo 35. Mas esse reencontro final de Diana com o pai... Ai, eu tô sem palavras. Eu ainda não digeri a informação. Já tô sofrendo, porque eu vem lágrimas por aí, eu tenho certeza. Já imaginou você reencontrar, por exemplo, você perde seus pais e você poder reencontrar eles? Ai, que triste e lindo ao mesmo tempo.
E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter lido esse capítulo aqui comigo, seguir junto nessa leitura. Estamos em reta final desse livro e se você está gostando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum capítulo. No próximo, conseguiremos com muitas emoções, eu tenho certeza. Então, até lá!